milionário precisava de uma esposa de mentira. Mas ao descobrir que ela era virgem, tudo mudou. Ele só queria um contrato. Ela só queria sobreviver. Mas na noite em que ele descobriu sua pureza, o acordo virou amor. E nada mais foi fingimento. Inscreva-se no canal para mais histórias, onde o amor surpreende até os corações mais frios. A chuva batia contra as janelas do 40º andar do edifício corporativo na Faria Lima, criando um ritmo melancólico que ecoava o humor de Rafael Monteiro. Ele observava a movimentação frenética das ruas de São Paulo lá embaixo, onde milhares de pessoas corriam em busca de abrigo, enquanto sua própria tempestade estava prestes a desabar dentro daquela sala de reuniões. 6 meses, Rafael, não um dia a mais. A voz áspera de seu tio Alberto cortou o silêncio como uma lâmina. O homem de 60 anos, presidente do Conselho da Monteiro Empreendimentos, ajustou os óculos e folheou os documentos à sua frente com a frieza de quem estava acostumado a tomar decisões que mudavam vidas. Rafael se virou da janela, seus olhos escuros encontrando os rostos sérios dos 5 membros do conselho, todos homens mais velhos, todos casados, todos olhando para ele como se fosse um adolescente rebelde que finalmente precisava ser colocado na linha. Vocês não podem estar falando sério, Rafael murmurou, passando a mão pelos cabelos castanhos escuros. Estamos no século XXI. Que diferença faz se eu sou casado ou não? Os números da empresa falam por si só. Aumentamos o faturamento em 40% nos últimos 2 anos. A imagem fala mais alto, retrucou o Dr. Henrique Tavares, o advogado da família há 3 décadas. Nossos investidores são conservadores, Rafael. Eles querem ver estabilidade, responsabilidade. Um homem solteiro de 32 anos com sua reputação não inspira confiança. Rafael sentiu o sangue ferver. Sua reputação, código para as várias mulheres com quem havia sido fotografado em eventos sociais, nenhuma durando mais que alguns meses. Ele nunca havia escondido seu estilo de vida, mas também nunca havia deixado que isso interferisse nos negócios. Meu pai construiu esta empresa sem precisar de um casamento arranjado, ele disse, a voz carregada de frustração. Seu pai se casou aos 25 anos com sua mãe e permaneceu casado até a morte dela. Alberto respondeu sem hesitar. E deixou claro em seu testamento que esperava que você seguisse o mesmo caminho. A cláusula está lá, Rafael. Você sabia disso quando assumiu a presidência provisória. Rafael fechou os punhos. A cláusula maldita que ele havia ignorado por anos, achando que nunca seria aplicada. Seu pai, Rodrigo Monteiro, sempre foi um tradicionalista, mas Rafael nunca imaginou que o velho controlaria sua vida até mesmo além da morte. E se eu me recusar? Então Lucas assume a presidência, Alberto disse, referindo-se ao primo mais novo de Rafael, recém-formado em administração e claramente ansioso para tomar seu lugar. Ele está noivo há 2 anos e planeja se casar no final do ano. O silêncio pesou na sala. Rafael conhecia Lucas, ambicioso, mas sem a visão ou experiência necessárias para liderar uma empresa do porte da Monteiro Empreendimentos. Sob seu comando, décadas de trabalho poderiam ser perdidas. 6 meses, Rafael repetiu, mais para si mesmo. 6 meses para encontrar uma esposa adequada e realizar o casamento, confirmou Alberto. Uma mulher de boa família, sem escândalos, que seja aceita pela sociedade paulistana. O casamento deve ser registrado e público. Rafael voltou para a janela, observando a cidade que parecia se estender infinitamente. Lá embaixo, na Zona Leste, ficava o bairro onde crescera antes que a empresa da família prosperasse. Ele conhecia tanto a pobreza quanto a riqueza, e sabia o peso de ambas. Vocês ganharam, ele disse finalmente. Mas eu faço isso do meu jeito. Quando saiu da sala de reuniões, Rafael sentia o peso do mundo em seus ombros. 6 meses para encontrar uma esposa. Como diabos ele faria isso? Todas as mulheres de seu círculo social estavam interessadas apenas em seu dinheiro ou status. Ele precisava de alguém diferente, alguém que não complicasse sua vida mais do que ela já estava. Caminhando pelos corredores da empresa que seu avô havia fundado e seu pai transformado em um império, Rafael passou pela área administrativa. Foi então que seus olhos se fixaram em uma jovem, sentada atrás de uma mesa modesta, digitando concentradamente em um computador antigo.
Marina Silva. Ele a conhecia de vista, sempre pontual, sempre eficiente, sempre discreta. 24 anos, formada em administração por uma faculdade particular da Zona Leste, trabalhando como secretária há 2 anos. Nunca havia causado problemas, nunca havia se envolvido em fofocas do escritório. E pelo que ele havia observado, nunca havia sido vista com nenhum homem. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Perigosa, talvez, mas possível. Tassin Makirira Marina Silva ajustou os óculos e olhou mais uma vez para a conta do hospital que havia chegado pela manhã. 45 mil reais para a cirurgia da mãe, mais os custos do tratamento posterior. Mesmo com o plano de saúde, a parte que ficava por conta da família era impossível de pagar com seu salário de secretária. Ela suspirou, guardando a correspondência na bolsa antes que alguém pudesse ver. O ambiente do escritório estava mais movimentado que o normal. Boatos sobre uma reunião tensa do conselho havia se espalhado pelos corredores e todos especulavam sobre possíveis mudanças na empresa. Marina? A voz profunda a fez erguer os olhos imediatamente. Rafael Monteiro estava parado ao lado de sua mesa, impecável em seu terno Armani azul marinho, mas havia algo diferente em sua expressão. Geralmente, quando precisava de algo, ele pedia para sua secretária executiva entrar em contato. Era a primeira vez em 2 anos que ele se dirigia diretamente a ela. Sim, senhor Monteiro, ela respondeu, endireitando-se na cadeira e tentando ignorar como o coração disparava. Não era apenas o nervosismo de falar com o presidente da empresa. Rafael tinha uma presença que perturbava qualquer mulher, com seus olhos escuros intensos e aquele sorriso que aparecia raramente, mas que podia desarmar qualquer defesa. Preciso falar com você, em particular. Ele olhou ao redor do escritório, onde várias pessoas fingiam não estar prestando atenção na conversa. Minha sala em 5 minutos. Marina assentiu, o estômago se contraindo de ansiedade. Em 5 anos trabalhando na empresa, ela nunca havia posto os pés na sala da presidência. Será que havia cometido algum erro? Alguma reclamação de cliente? Ela revisou mentalmente todas as suas atividades da semana, mas não conseguiu encontrar nada que justificasse uma conversa particular com o presidente. 5 minutos depois, ela bateu na porta de mogno da sala presidencial. Entre. A sala era impressionante. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma mesa enorme dominava o centro do ambiente e estantes cheias de livros de negócios e economia ocupavam uma parede inteira. Mas Marina mal teve tempo de admirar a decoração antes que Rafael apontasse para uma das poltronas em frente à sua mesa. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, as mãos suando ligeiramente. Rafael permaneceu em pé por um momento, estudando-a de uma forma que a deixou ainda mais nervosa. Então ele se sentou, apoiou os cotovelos na mesa e a encarou diretamente. Marina, há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos e 3 meses, senhor. E em todo esse tempo você sempre foi exemplar, pontual, eficiente e discreta. Ele fez uma pausa, sem escândalos pessoais. Ela piscou, confusa. Obrigada. Rafael se recostou na cadeira, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Vou ser direto com você porque não temos tempo para rodeios. Preciso me casar em 6 meses, ou perderei a presidência da empresa. Marina arregalou os olhos. Senhor? É complicado. Mas resumindo, meu pai deixou uma cláusula no testamento. O conselho decidiu aplicá-la. Ele se inclinou para a frente novamente. Preciso de uma esposa adequada para a sociedade paulistana. Alguém sem bagagem, sem interesses escusos, sem conexões com a mídia. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu não entendo por que está me contando isso. Porque quero que você seja minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou, esperando que ele dissesse que era uma piada. Mas a expressão séria em seu rosto deixava claro que ele estava falando sério. Isso é loucura, ela sussurrou. É um acordo de negócios, Rafael corrigiu. Um casamento no papel, para satisfazer o conselho e a sociedade. Você teria que morar na minha casa, comparecer a eventos sociais, manter as aparências. Em troca, eu pagaria todas as suas despesas, mais uma quantia mensal considerável, e após 1 ano, quando a situação se estabilizar,
Nos divorciaríamos discretamente. Marina balançou a cabeça. Senhor Monteiro, eu não posso. Isso é absurdo. Eu sou apenas uma secretária. Pessoas como o senhor não se casam com pessoas como eu. Exatamente por isso que funciona, ele disse. Você não faz parte dos círculos sociais que eu frequento. Não tem segundas intenções ou conexões políticas. É inteligente, educada e... Ele hesitou por um momento. Bonita o suficiente para que ninguém questione minha escolha. O rubor subiu pelo pescoço de Marina. Ela nunca se considerara particularmente bonita. Seus cabelos castanhos lisos eram sempre presos em um coque simples. Ela usava óculos desde os 15 anos e suas roupas eram práticas e discretas, compradas em lojas de departamento. Eu não posso fazer isso, ela disse levantando-se abruptamente. Desculpe, mas não posso. R$1 milhão. As palavras a fizeram parar na metade do caminho até a porta. Como pagamento final, após o divórcio, Rafael continuou, sua voz calma e controlada. Além dos gastos mensais e um cartão de crédito sem limite durante o período do casamento. Marina se virou lentamente. R$1 milhão. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 20 anos trabalhando como secretária. Seria suficiente para pagar o tratamento da mãe, ajudar o pai com as dívidas, talvez até mesmo fazer uma pós-graduação. Por que eu? Ela perguntou, a voz rouca. Rafael se levantou e caminhou até ficar a poucos metros dela. Porque você é exatamente o que eu preciso. Alguém real sem complicações, que entenda que isso é apenas um acordo. Alguém em quem eu possa confiar para manter o acordo e não transformar isso em algo que não é. Marina fechou os olhos, pensando na mãe no hospital, nos remédios caros, nas contas que se acumulavam. Quando os abriu, Rafael estava mais próximo, e ela pôde ver algo em seus olhos que não havia notado antes, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida. Eu preciso pensar, ela disse. Você tem 24 horas, ele respondeu. Após isso, procurarei outra pessoa. Marina assentiu e saiu da sala com as pernas trêmulas, sabendo que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na pequena cama de solteiro em seu quarto, no apartamento de 2 dormitórios na Vila Matilde, ela olhava para o teto enquanto ouvia os roncos do pai na sala. Ele havia dormido no sofá novamente para que ela pudesse ter privacidade. Do outro lado da parede fina, sua mãe, Conceição, tossia intermitentemente. O som a fazia apertar o peito de angústia. A mulher de 52 anos, que sempre fora forte como uma rocha, agora estava frágil, dependendo de remédios caros e de uma cirurgia que a família simplesmente não tinha condições de pagar. R$1 milhão. Marina sussurrou para o escuro, testando como as palavras soavam em voz alta. Era dinheiro suficiente para mudar não apenas sua vida, mas a de toda sua família. Seu pai, José, poderia finalmente parar de trabalhar 2 turnos na fábrica de autopeças. Sua mãe teria o melhor tratamento disponível, e ela poderia voltar a estudar, talvez fazer um mestrado, abrir seu próprio negócio. Mas, a que custo? Casar com Rafael Monteiro significaria entrar em um mundo completamente diferente. Ela havia visto fotos dele em revistas de fofoca, sempre com mulheres deslumbrantes em eventos glamourosos, restaurantes caros, viagens internacionais. Como ela, uma garota simples da periferia, poderia fingir pertencer àquele universo? Às 5 da manhã, Marina desistiu de tentar dormir. Preparou café e sentou-se à mesa da pequena cozinha, onde sua mãe já estava acordada, tomando os medicamentos matinais. Filha, você está com uma cara péssima, não dormiu? Conceição perguntou, sua voz rouca pela tosse constante. Marina forçou um sorriso. Trabalho, mãe. Muitas coisas na cabeça. Conceição estudou o rosto da filha com aquela intuição maternal que sempre a assombrava. É mais que trabalho. O que está acontecendo? Por um momento, Marina considerou contar tudo. Sua mãe sempre fora sua confidente, a pessoa com quem dividia todas as decisões importantes. Mas como explicar uma proposta tão absurda? Como dizer que o presidente da empresa onde trabalhava havia oferecido R$1 milhão para que ela fingisse ser sua esposa? Só uma oportunidade de trabalho diferente, ela mentiu. Estou pensando se vale a pena. Se é algo que pode te ajudar a crescer, filha, você deve tentar.
Conceição disse, cobrindo a mão de Marina com a sua. Você sempre foi inteligente demais para ficar parada no mesmo lugar. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Marina durante todo o trajeto até o trabalho. O ônibus estava lotado, como sempre, e ela precisou viajar em pé, pensando na diferença entre sua realidade e a proposta de Rafael. Nunca mais precisaria pegar transporte público, nunca mais se preocuparia com dinheiro. Nunca mais veria sua família sofrer por falta de recursos. Quando chegou ao escritório, Marina tentou agir normalmente, mas estava claro que todos haviam notado algo diferente. Suas colegas de trabalho sussurravam entre si, e ela sabia que especulavam sobre sua conversa particular com o presidente no dia anterior. Marina, posso falar com você? A voz de Carla, sua supervisora direta, a fez erguer os olhos dos documentos que fingia organizar. As duas se afastaram para um canto mais reservado do escritório. Olha, não sei o que aconteceu ontem, mas o pessoal está comentando que você foi chamada na sala do presidente, Carla disse em voz baixa. Você está com problemas? Precisa de ajuda? Marina balançou a cabeça. Não é nada demais, Carla. Obrigada pela preocupação. Mas, internamente, ela sabia que não conseguiria manter a normalidade por muito tempo. A decisão precisava ser tomada, e cada minuto que passava tornava tudo mais real. Às 4 da tarde, quando faltava apenas 1 hora para o fim do expediente, o telefone de sua mesa tocou. Marina Silva, minha sala, agora. A voz de Rafael era neutra, mas ela podia sentir a tensão através da linha. Desta vez, Marina não hesitou. Ela sabia que havia chegado o momento da decisão. Quando entrou na sala presidencial, Rafael estava de pé diante da janela, as mãos nos bolsos. Ele não se virou imediatamente quando ela entrou. Decidiu? Ele perguntou sem rodeios. Marina respirou fundo. Tenho algumas condições. Agora ele se virou, uma sobrancelha erguida. Condições? Primeiro, quero um contrato detalhado especificando todos os termos. Segundo, minha família não pode saber que é um casamento falso. Eles são muito tradicionais, e isso os machucaria profundamente. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para a próxima parte. E terceiro, eu mantenho meu trabalho aqui, pelo menos no início. Não posso simplesmente desaparecer da minha vida da noite para o dia. Rafael a estudou por um longo momento. Mais alguma coisa? Respeito, ela disse firmemente. Posso aceitar que isso seja apenas um acordo de negócios, mas não vou tolerar ser tratada como um objeto ou ser humilhada publicamente. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Rafael. Você é mais esperta do que imaginei. É isso um sim? É um sim, ele confirmou. Meu advogado preparará o contrato até amanhã. Quanto ao trabalho, você pode continuar por algumas semanas, mas eventualmente terá que parar. Uma esposa de Rafael Monteiro não trabalha como secretária. Marina assentiu, ainda tentando acreditar no que estava fazendo. Uma última coisa, Rafael disse, caminhando até ficar próximo dela. Precisaremos nos conhecer melhor se quisermos que isso seja convincente. Jantar hoje à noite, 8 horas. Eu passo para te buscar. Marina hesitou, percebendo que não havia mais volta. Está bem. Vista algo bonito, ele acrescentou. Vamos ao Fasano. Depois que Marina saiu da sala, Rafael se sentou pesadamente em sua cadeira. O que diabos ele estava fazendo? Propor casamento para uma funcionária que mal conhecia era loucura, mesmo sendo apenas um acordo. Mas havia algo em Marina Silva que o intrigava. A forma como ela havia imposto condições, a dignidade em sua postura, a inteligência em seus olhos por trás daqueles óculos simples. Talvez, apenas talvez, aquela farsa não fosse ser tão complicada quanto ele imaginava. Sai-se mate de Marina estava em pânico total. Às 7h15 da noite, ela havia experimentado todas as peças de roupa que possuía 2 vezes e ainda não tinha encontrado nada que considerasse adequado para jantar no Fasano, um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Mãe, me ajuda, por favor. Ela pediu, segurando 2 vestidos diferentes, um preto simples que usava em formaturas e um azul marinho que comprara para a festa de fim de ano da empresa no ano anterior. Conceição, que estava sentada na cama, observando o desespero da filha, sorriu com ternura. Filha, você está nervosa demais para um jantar de trabalho. Tem certeza de que é só isso? Marina congelou.
Ela havia contado aos pais que precisava jantar com o presidente da empresa para discutir uma promoção possível. Não era uma mentira completa, mas certamente não era toda a verdade. É uma oportunidade importante, mãe. Quero causar uma boa impressão. Então use o azul, Conceição decidiu. Realça a cor dos seus olhos. E Marina? Ela hesitou. Você já pensou em usar lentes de contato? Não que tenha algo errado com seus óculos, mas... Marina olhou para si mesma no espelho pequeno e embaçado do quarto. Os óculos de grau grosso eram práticos, mas definitivamente não eram elegantes. Não tenho dinheiro para lentes agora, mãe. Seus olhos são bonitos, filha. Às vezes vale a pena deixá-los aparecer mais. 20 minutos depois, Marina estava na calçada em frente ao prédio onde morava, tentando não demonstrar o nervosismo enquanto esperava. Ela havia conseguido domar os cabelos em um coque baixo, mais elaborado que o usual, e, seguindo o conselho da mãe, havia usado uma maquiagem leve que encontrara no fundo da gaveta. Quando o Mercedes preto parou em frente ao prédio, Marina sentiu o estômago se contrair. Alguns vizinhos que estavam na rua pararam para observar o carro luxuoso, e ela sabia que seria assunto de conversa no bairro pelos próximos dias. Rafael saiu do lado do motorista, e Marina precisou admitir que ele estava impressionante em um terno escuro sem gravata, a camisa branca aberta no primeiro botão. Ele olhou ao redor, claramente notando a diferença entre aquele bairro e os lugares que frequentava, mas seu rosto não demonstrou julgamento. Boa noite, ele disse, abrindo a porta do passageiro para ela. Boa noite, Marina respondeu, deslizando para o banco de couro bege e tentando não parecer impressionada demais com o interior luxuoso do carro. Durante os primeiros minutos da viagem, eles permaneceram em silêncio. Marina observava a cidade passando pela janela, enquanto Rafael navegava pelo trânsito, com uma habilidade que sugeria que ele mesmo dirigia com frequência, apesar de provavelmente ter motoristas à disposição. Nervosa, ele perguntou quando pararam em um semáforo. Um pouco, ela admitiu. Nunca estive no Fasano. É apenas um restaurante, Rafael disse, mas seu tom era gentil. A comida é boa, o ambiente é agradável. Não há nada com que se preocupar. Marina o observou de relance. Havia algo diferente nele fora do ambiente do escritório. Menos formal, mais humano. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Por que você mesmo está dirigindo? Quer dizer, imagino que tenha motoristas. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. Tenho, mas às vezes gosto de dirigir. Me dá tempo para pensar e... Ele hesitou. Não queria que mais pessoas soubessem sobre nossa situação do que o necessário, pelo menos por enquanto. Isso fez sentido para Marina. Quanto menos pessoas envolvidas, menos complicado seria manter a farsa. Quando chegaram ao restaurante, Marina tentou não demonstrar o quanto estava impressionada com o ambiente elegante, os garçons impecáveis e a clientela claramente sofisticada. Rafael foi cumprimentado pelo maître como um cliente regular e foram conduzidos a uma mesa reservada em um canto mais privativo. Você vem aqui com frequência? Marina perguntou depois que se sentaram. Às vezes, para jantares de negócios principalmente. Rafael estudou o cardápio. Já decidiu o que quer? Marina olhou para os pratos e seus preços e sentiu um pequeno choque. Um prato principal custava mais que seu salário semanal. Você pode recomendar algo? Rafael percebeu seu desconforto. O risoto de fungo é excelente, e o salmão grelhado também. Quando o garçom veio anotar o pedido, Rafael pediu uma garrafa de vinho tinto e escolheu pratos para ambos, claramente percebendo que Marina estava fora de sua zona de conforto. Então, ele disse depois que ficaram sozinhos novamente, me fale sobre você. Além do que está no seu currículo. Marina hesitou. O que você quer saber? Tudo. Se vamos fazer isso funcionar, preciso conhecê-la melhor. Sua família, seus sonhos, o que gosta de fazer no tempo livre. Era estranho ser o foco de sua atenção total. No escritório, Rafael sempre parecera distante, inalcançável. Agora, sob a luz suave do restaurante, ele parecia genuinamente interessado em suas respostas. Minha família é simples, Marina começou. Meu pai trabalha em uma fábrica há 25 anos. Minha mãe era auxiliar de enfermagem antes de ficar doente. Não tivemos muito, mas sempre tivemos amor. E você?
Como chegou até a faculdade? Bolsa de estudos e muito trabalho, ela disse, sentindo uma pontada de orgulho. Sempre fui boa aluna. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Rafael assentiu, e Marina notou respeito em seus olhos. Seus sonhos. O que quer fazer da vida? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém havia perguntado sobre seus sonhos há muito tempo. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. Talvez uma consultoria em administração para pequenas empresas, ajudar pessoas que estão começando. Por que não fez isso? Marina riu sem humor. Porque sonhos não pagam contas, minha família precisava da minha renda estável. O vinho chegou e Rafael serviu as taças. E agora? Com nosso acordo você terá liberdade financeira para perseguir esses sonhos. Se tudo correr bem, Marina disse cautelosamente. Vai correr, Rafael afirmou com confiança. Agora me diga uma coisa, já foi casada? Namorou seriamente? Marina sentiu o rosto esquentar. Era a pergunta que ela temia. Não. Nunca tive tempo para relacionamentos sérios. Alguns encontros casuais na faculdade, mas nada importante. Rafael a estudou com atenção. Você está me dizendo que nunca teve um relacionamento sério? Aos 24 anos? É tão difícil de acreditar, Marina disse na defensiva. Entre trabalho, estudos e ajudar minha família, não sobrava muito tempo para romance. Não, não é difícil de acreditar, Rafael disse gentilmente. É apenas raro. A maioria das pessoas da sua idade já teve pelo menos uma experiência séria. Marina tomou um gole de vinho, sentindo o líquido quente descendo pela garganta. E você, já foi casado? Não, já tive alguns relacionamentos longos, mas nada que levasse ao casamento. Sempre fui focado nos negócios. E nunca se apaixonou? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar, e ela imediatamente se arrependeu da audácia. Rafael ficou quieto por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Uma vez, há alguns anos, não deu certo. Havia algo em seu tom que desencorajava mais perguntas. Então, Marina mudou de assunto. Como vamos fazer isso funcionar? Quer dizer, como vamos convencer as pessoas de que estamos apaixonados? Vamos nos conhecer bem o suficiente para parecer natural, Rafael disse. Jantares como este, algumas aparições públicas e depois anunciaremos o noivado. Quanto tempo temos? Idealmente, 2 meses para o noivado, 4 para o casamento. Assim teremos margem para o prazo de 6 meses. Marina assentiu, tentando absorver a realidade do que estavam planejando. Em 6 meses, ela seria Marina Monteiro, esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. 3 semanas depois do jantar no Fasano, a vida de Marina havia mudado de forma drástica e surreal. Ela ainda trabalhava no escritório durante o dia, mas suas noites e fins de semana eram dedicados ao que Rafael chamava de preparação para o papel. Na manhã de sábado, Marina estava no apartamento de Rafael pela primeira vez. O penthouse no Jardim Europa era tudo o que ela havia imaginado e mais. 3 andares de puro luxo, com uma vista deslumbrante da cidade, móveis de designer e uma decoração que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Café? Rafael perguntou, guiando-a até uma cozinha gourmet maior que toda a casa de seus pais. Por favor, Marina respondeu, ainda absorvendo o ambiente. Tudo ali custava mais dinheiro do que ela ganharia em uma vida inteira. Hoje vamos trabalhar no básico, Rafael disse, preparando 2 expressos em uma máquina que provavelmente custava mais que o carro do seu pai. Como agir em eventos sociais, que assuntos evitar, quem são as pessoas importantes nos círculos que frequentamos. Marina se sentou em um dos bancos altos da ilha da cozinha, aceitando a xícara de porcelana fina. Isso parece um curso intensivo de como ser rica. Em parte, é exatamente isso, Rafael admitiu, sentando-se ao lado dela. A sociedade paulistana tem regras não escritas. Se você não as conhece, será julgada imediatamente. E se eu não conseguir? E se eles perceberem que sou uma farsa? Rafael a estudou por um momento. Nas últimas semanas, ele havia notado pequenas mudanças em Marina. Ela havia começado a usar lentes de contato, revelando olhos castanho-mel que eram realmente impressionantes. Seus cabelos estavam soltos com mais frequência, emoldurando seu rosto de uma forma que realçava suas feições delicadas. E havia uma confiança crescente em sua postura,
como se ela estivesse começando a acreditar que merecia estar ali. Você não é uma farsa, ele disse firmemente. Você é inteligente, educada e tem mais classe natural que a maioria das mulheres que nasceram nesse mundo. Só precisa aprender as regras do jogo. O elogio fez Marina corar levemente. Durante essas semanas de convivência, ela havia descoberto que Rafael era diferente do que imaginara. Sim, ele era rico e poderoso, mas também era atencioso, tinha senso de humor e demonstrava uma inteligência que ia muito além dos negócios. Então, primeira lição, Rafael continuou pegando um tablet. Quem são os jogadores principais? Ele começou a mostrar fotos de casais em eventos sociais, explicando quem era cada pessoa, qual empresa dirigiam, quais eram suas conexões políticas e sociais. Marina tentava absorver tudo, mas era muita informação. Este é Roberto Amaral, dono da maior construtora concorrente da nossa, Rafael explicou, mostrando a foto de um homem de 50 e poucos anos com uma mulher muito mais jovem ao lado. Ele vai tentar te provocar em qualquer evento social. Não morda a isca. Por que ele faria isso? Porque se ele conseguir me desestabilizar através de você, ganha pontos nos negócios. É tudo um jogo de poder, Marina. Ela balançou a cabeça, impressionada com a complexidade daquele mundo. E se eu disser algo errado? Você não vai dizer, Rafael disse com confiança, porque você é mais inteligente que a maioria deles. Eles passaram a manhã toda revisando nomes, empresas e conexões. Marina tinha uma memória excelente e absorvia as informações rapidamente, fazendo perguntas perspicazes que impressionavam Rafael. Agora, vamos praticar conversas, ele disse depois do almoço. Imagine que estamos em um evento e alguém pergunta como nos conhecemos. Marina pensou por um momento. Podemos dizer que nos conhecemos na empresa, mas que você me notou em uma reunião? Boa, simples e próximo da verdade. E se perguntarem sobre nosso primeiro encontro? O jantar no Fazano, Marina respondeu sem hesitar. Você me convidou para jantar e conversamos a noite toda sobre nossos sonhos e planos. Rafael assentiu, impressionado. Perfeito. Vamos praticar. Eles ensaiaram diferentes cenários por 1 hora, com Rafael fazendo o papel de vários personagens sociais que Marina poderia encontrar. Ela se mostrava cada vez mais natural nas respostas, e Rafael começou a se perguntar se aquilo realmente seria tão difícil quanto havia imaginado. Há uma coisa que precisamos discutir, Rafael disse quando fizeram uma pausa. Demonstrações públicas de afeto. Marina engasgou com o café. O quê? Marina, se vamos convencer as pessoas de que estamos apaixonados, vamos ter que agir como um casal apaixonado, segurar mãos, abraços, talvez alguns beijos. O rosto de Marina ficou vermelho como um tomate. Eu não pensei nisso. Rafael observou sua reação e de repente compreendeu algo. Marina, você já beijou alguém? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Meu Deus, Rafael murmurou. Você é inexperiente, Marina interrompeu rapidamente. Muito inexperiente. E antes que você desista do acordo, eu posso aprender. Não sou criança. Rafael passou a mão pelos cabelos, processando a informação. Ele havia assumido que Marina simplesmente não havia tido relacionamentos sérios, não que ela fosse completamente inexperiente. Isso mudava tudo. Rafael? Marina disse preocupada com seu silêncio. Isso é um problema? Ele a olhou. Realmente a olhou. Marina estava sentada na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos castanhos cheios de preocupação. Havia uma inocência nela, que ele não havia percebido antes, misturada com uma determinação que a tornava ainda mais atraente. Não é um problema, ele disse finalmente. Mas precisamos ir devagar. Não posso simplesmente te beijar em público se você nunca foi beijada antes. Marina sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Então, o que fazemos? Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. A situação havia se tornado muito mais complicada do que ele planejara. Como ele poderia ensinar Marina a agir como uma mulher apaixonada quando ela nunca havia experimentado nem mesmo um beijo? Vamos começar pequeno, ele disse, voltando para o sofá. Hoje vamos praticar gestos simples. Segurar mãos, abraços casuais, ficar confortável com proximidade física. Marina assentiu nervosamente. Está bem.
Rafael estendeu a mão para ela. Vamos começar com algo simples. Me dê sua mão. Marina hesitou por um momento, antes de colocar sua mão na dele. A pele de Rafael era quente e ligeiramente áspera, e ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Agora, olhe para mim como se estivéssemos conversando em uma festa, Rafael instruiu. Marina ergueu os olhos para encontrar os dele, e por um momento esqueceu que aquilo era apenas prática. Havia algo na forma como Rafael a olhava que fazia seu coração acelerar. Isso, ele disse suavemente. Agora sorria como se eu tivesse dito algo interessante. Marina sorriu, e Rafael sentiu algo se apertar em seu peito. O sorriso dela transformava completamente seu rosto, iluminando seus olhos e revelando covinhas que ele não havia notado antes. Perfeito, ele murmurou. E por um momento nenhum deles se moveu. Era apenas prática, Rafael disse a si mesmo. Apenas preparação para o papel que ambos teriam que interpretar. Mas quando Marina mordeu o lábio inferior nervosamente, ele se perguntou se conseguiria manter aquela distância emocional que havia planejado. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao escritório com 15 minutos de atraso pela primeira vez em 2 anos. Ela havia passado o domingo inteiro pensando na sessão de prática com Rafael, e cada vez que lembrava da sensação de sua mão na dela, sentia borboletas no estômago. Marina, você está bem? Carla perguntou, notando que ela estava distraída. Parece que está nas nuvens. Estou ótima, Marina respondeu rapidamente, tentando se concentrar nos documentos à sua frente. Mas era impossível. Toda vez que ouvia passos no corredor, seu coração acelerava pensando que poderia ser Rafael. Por volta das 10 da manhã, ele apareceu em seu setor, aparentemente verificando alguns relatórios com outro departamento. Quando seus olhos se encontraram, Rafael deu um pequeno aceno e Marina sentiu o rosto esquentar. Marina Silva, na minha sala, ele disse casualmente, alto o suficiente para que outros ouvissem. Preciso discutir alguns assuntos sobre o projeto Thompson. Não havia projeto Thompson, mas ninguém mais precisava saber disso. Quando Marina entrou na sala presidencial, Rafael fechou a porta atrás dela. Como você está? Ele perguntou, sua voz mais suave que o tom profissional que havia usado no corredor. Bem, Marina respondeu, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Por que pergunta? Porque ontem foi intenso. Não quero que você se sinta pressionada. Marina o observou, notando a preocupação genuína em seus olhos. Nas últimas semanas, ela havia descoberto que Rafael era muito mais atencioso do que sua reputação sugeria. Não me sinto pressionada, ela disse honestamente. Ainda estou processando tudo. Rafael assentiu. Temos um evento na sexta-feira, um coquetel beneficente no Copacabana Palace Hotel. Será nossa primeira aparição pública como casal. O estômago de Marina deu um nó. Já? Tão cedo? É melhor começarmos a ser vistos juntos. As pessoas já estão começando a especular sobre mudanças na minha vida pessoal. Rafael caminhou até sua mesa e pegou um cartão dourado. Este é o endereço de uma loja na Oscar Freire. Amanhã à tarde você tem hora marcada para escolher um vestido. Marina pegou o cartão impressionada com o endereço exclusivo. Eu não posso pagar. É por minha conta, Rafael interrompeu. Lembre-se, Marina, você não é mais apenas uma secretária, é minha futura esposa. Precisa se vestir adequadamente. A forma como ele disse, futura esposa, fez algo estranho acontecer no peito de Marina. Mesmo sabendo que era apenas um acordo, as palavras tinham um peso que ela não esperava. E quanto ao que praticamos ontem? Ela perguntou, tentando manter a voz casual. Vamos continuar praticando. Na verdade, Rafael hesitou. Que tal jantarmos juntos hoje? Algo mais casual. Preciso te ensinar sobre vinhos e etiqueta formal. Marina assentiu, mesmo sabendo que cada momento que passava com Rafael estava se tornando menos sobre o acordo e mais sobre algo que ela não conseguia definir. Naquela noite, Rafael escolheu um restaurante italiano menor e mais íntimo nos jardins. Marina havia ido para casa trocar de roupa e voltado usando um vestido simples azul escuro que Rafael havia comprado para ela na semana anterior, parte do que ele chamava de guarda-roupa básico. Melhor, Rafael disse quando ela se juntou a ele na mesa. Você está começando a se mover com mais confiança. Era verdade. Marina havia notado que suas posturas estavam mudando,
que ela caminhava diferente, falava diferente. Era como se estar ao lado de Rafael estivesse despertando uma versão de si mesma que ela não sabia que existia. Fale sobre sua família, Rafael disse depois que pediram. Quero conhecê-los antes de pedir sua mão oficialmente. Marina quase engasgou com a água. Você vai pedir minha mão aos meus pais? É claro. Pode ser um casamento arranjado para nós, mas para sua família precisa parecer real. Rafael se inclinou para a frente. Me fale sobre eles. Como acham que vão reagir? Marina pensou cuidadosamente. Meu pai é protetor. Ele vai querer ter certeza de que você tem boas intenções. Minha mãe é mais emocional. Ela ficará feliz em me ver feliz, mas também fará 1000 perguntas. E eles vão acreditar que um homem como eu se interessaria por você romanticamente? A pergunta foi feita sem malícia, mas atingiu Marina em cheio. Quer dizer, você acha que não vão acreditar? Rafael percebeu imediatamente que havia dito algo errado. Marina não quis dizer você é linda. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. É só que nossas origens são muito diferentes. Eu sei exatamente o que você quis dizer, Marina disse, sua voz mais fria. Você está se perguntando como vai convencer pessoas simples como meus pais de que um milionário se apaixonou pela filha deles. Marina, não, você tem razão, ela continuou. É exatamente isso que eles vão pensar. Meu pai já desconfia que algo está estranho. Ele me conhece bem demais. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dela. Então, vamos dar a eles uma história que acreditem. Uma história sobre como eu me apaixonei pela mulher mais autêntica que já conheci. O toque de sua mão e a sinceridade em sua voz fizeram Marina parar. Rafael, é verdade, ele disse suavemente. Você é diferente de qualquer mulher que já conheci, Marina. Você é real, genuína. Não está interessada no meu dinheiro ou status. Está fazendo isso pela sua família, o que é admirável. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Por que você está sendo tão gentil comigo? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Por que ele estava sendo gentil? Quando havia planejado aquele acordo, imaginara que seria puramente profissional. Mas havia algo em Marina que o tocava de uma forma que ele não conseguia explicar. Porque você merece gentileza, ele disse finalmente. Eles ficaram em silêncio por um momento, suas mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa. Outros casais jantavam ao redor deles, conversando e rindo, e Marina se perguntou como seria se aquilo fosse real. Se Rafael realmente a quisesse, não apenas precisasse dela. Conte-me sobre essa mulher por quem você se apaixonou, Marina disse de repente. Há de alguns anos atrás. Rafael retirou a mão e se recostou na cadeira. Por que quer saber? Porque se vamos fingir estar apaixonados, preciso entender que tipo de mulher normalmente te atrai. Rafael ficou quieto por tanto tempo que Marina pensou que ele não fosse responder. O nome dela era Isabela, ele disse finalmente. Nos conhecemos em Nova York quando eu estava fazendo um MBA. Ela era estudante de arte, vinha de uma família italiana rica, era fascinante, criativa, apaixonada, impulsiva. O que aconteceu? Ela não queria a vida que eu podia oferecer. Disse que eu era muito controlador, muito focado nos negócios. Queria que eu escolhesse entre ela e a empresa da família. Rafael riu sem humor. Escolhi a empresa. Você se arrependeu? Rafael olhou diretamente nos olhos de Marina. Por muito tempo, sim. Mas agora percebo que éramos incompatíveis. Ela queria me mudar, e eu queria que ela se encaixasse no meu mundo. Nenhum dos dois estava disposto a ceder. Marina absorveu a informação. Isabela era tudo o que ela não era. Rica, sofisticada, worldly. E mesmo assim não havia funcionado. E você? Rafael perguntou. Nunca houve ninguém? Nem mesmo uma paixão platônica? Marina corou. Houve um garoto na faculdade. Estudávamos juntos na biblioteca. Ele era gentil, inteligente, mas eu nunca tive coragem de, dar sinais. E então ele se formou e foi embora. Como se chamava? Paulo. Paulo Santos. Marina sorriu tristemente. Ele nem sabia que eu existia romanticamente. Para ele, eu era apenas a colega de estudo séria demais. Rafael sentiu uma pontada estranha ao imaginar Marina apaixonada por outro homem, mesmo que fosse no passado. Ele era idiota. Por quê? Por não notar você. A intensidade em sua voz fez Marina olhar para ele surpresa. Por um momento,
Ela viu algo nos olhos de Rafael que não conseguiu identificar. Então, o garçom trouxe a comida, e o momento passou. Mas durante o resto do jantar, Marina não conseguiu parar de pensar nas palavras dele, nem na forma como as havia dito. Como se ele realmente quisesse dizer aquilo, como se ele realmente a visse. Na sexta-feira, Marina estava tão nervosa que quase ligou para Rafael cancelando tudo. O vestido que ela havia escolhido, um modelo preto elegante que custava mais que seu salário de 3 meses, estava pendurado no armário como uma acusação silenciosa de que ela estava prestes a entrar em um mundo onde não pertencia. "Filha, você está linda", disse Conceição, ajudando Marina com o zíper. "Mas está tremendo. Tem certeza de que está tudo bem?" Marina olhou para si mesma no espelho. O vestido transformava sua silhueta. O cabelo estava penteado em um coque sofisticado, feito por um cabeleireiro que Rafael havia enviado até sua casa. E a maquiagem profissional realçava seus olhos de uma forma que ela mal se reconhecia. "Só nervosa com o evento", Marina mentiu. "É importante para nós." Conceição sorriu, tocando o ombro da filha. "Esse Rafael deve ser muito especial. Nunca vi você se arrumar tanto para ninguém." Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. Rafael havia chegado. Quando ela abriu a porta, o impacto foi mútuo. Rafael, impecável em um smoking preto, ficou literalmente sem palavras por alguns segundos. Marina havia se transformado de uma jovem bonita em uma mulher deslumbrante. "Você está... Uau!" ele disse, esquecendo momentaneamente toda a sua sofisticação. Marina corou, mas havia algo novo em seus olhos, uma confiança que não estava lá antes. "Obrigada. Você também está muito elegante." José apareceu atrás da filha, estudando Rafael com o olhar protetor de um pai. "Então você é o Rafael." "Senhor Silva." Rafael estendeu a mão respeitosamente. "É um prazer conhecê-lo." José apertou a mão dele firmemente, claramente avaliando o caráter do jovem. "Cuide bem da minha filha." "Pode ter certeza disso," Rafael respondeu, e havia algo em sua voz que fez Marina olhar para ele surpresa. Mas se News Musate, o Copacabana Palace Hotel, estava repleto de pessoas que Marina havia visto apenas em revistas. Empresários, socialites, políticos, todos circulavam com taças de champanhe, conversando em grupos exclusivos que pareciam ter regras invisíveis de acesso. "Respire", Rafael murmurou em seu ouvido, enquanto a guiava pela entrada do salão. "Você pertence aqui tanto quanto qualquer uma dessas pessoas." Marina assentiu, tentando acreditar naquilo. Rafael havia passado a semana toda a preparando, e ela se sentia tão pronta quanto possível. Mas a realidade era diferente da teoria. "Rafael!" Uma voz feminina os interceptou. Uma mulher loira deslumbrante se aproximou, beijando Rafael nas 2 bochechas. "Que surpresa maravilhosa ver você aqui. E quem é esta criatura adorável?" "Patrícia, esta é Marina Silva", Rafael disse, colocando a mão nas costas de Marina de forma protetora. "Marina, Patrícia Almeida, uma velha amiga." Marina estendeu a mão, mas Patrícia a ignorou, estudando-a com olhos calculistas. "Silva, não conheço essa família. De onde você é, querida?" A pergunta foi feita com um sorriso doce, mas Marina reconheceu o teste imediatamente. "Zona Leste", ela respondeu simplesmente, erguendo o queixo. "E você?" Patrícia piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. "Oh, que interessante. Rafael, você sempre foi tão eclético em suas escolhas." Rafael sentiu Marina ficar tensa ao lado dele. "Marina é formada em administração e trabalha na minha empresa", ele disse, sua voz carregando um tom de advertência. "Ela é brilhante." "Tenho certeza", Patrícia disse, mas seu sorriso não chegou aos olhos. "Bem, divirtam-se." Ela se afastou, claramente indo espalhar fofocas. "Primeira lição aprendida", Marina disse quando ficaram sozinhos. "Alguns sorrisos escondem facas." Rafael riu, impressionado com sua capacidade de recuperação. "Você se saiu bem. Patrícia é conhecida por destruir pessoas com palavras. Você não deu a ela essa satisfação." Durante a primeira hora, Rafael apresentou Marina a várias pessoas importantes. Ela se lembrava dos nomes e conexões que ele havia ensinado, fazia as perguntas certas e gradualmente começou a relaxar. "Você está indo muito bem", Rafael disse quando pararam para pegar champanhe. "Melhor do que eu esperava."
Obrigada, Marina respondeu, e então hesitou. Rafael, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você me defendeu com a Patrícia? Quer dizer, tecnicamente ela não estava errada. Eu realmente sou de um mundo diferente. Rafael a estudou por um momento. Porque o mundo de onde você vem te ensinou valores que metade dessas pessoas nunca terá. Você trabalhou por tudo que tem, estudou enquanto trabalhava, cuida da sua família. Isso vale mais que qualquer sobrenome ou conta bancária herdada. A sinceridade em sua voz fez algo se mover no peito de Marina. Você realmente acredita nisso? Absolutamente. Eles foram interrompidos por um homem mais velho que Marina reconheceu das fotos que Rafael havia mostrado. Roberto Amaral, o concorrente que ele havia mencionado. Rafael, meu caro, Roberto disse, estendendo a mão com um sorriso que não parecia genuíno. E esta deve ser a misteriosa Marina, sobre quem todos estão falando. Roberto, Rafael cumprimentou civilmente. Marina, Roberto Amaral. Prazer, Marina disse, apertando a mão oferecida. O prazer é todo meu, Roberto respondeu, segurando a mão dela por um pouco mais tempo que o necessário. Diga-me, Marina, o que uma jovem como você vê em um workaholic como Rafael? Marina sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Era exatamente o tipo de provocação que ele havia previsto. Vejo um homem que construiu algo extraordinário com suas próprias mãos, Marina respondeu calmamente. Alguém que entende o valor do trabalho duro e da dedicação. Qualidades que eu admiro muito. Roberto sorriu, mas havia algo predatório em seus olhos. Que romântico! E diga-me, você pretende continuar trabalhando depois do casamento? Ouvi dizer que ainda é secretária na empresa dele. A pergunta foi feita para humilhar, e Marina sentiu seu rosto esquentar. Mas antes que pudesse responder, Rafael falou. Marina está desenvolvendo um projeto especial para mim, ele disse suavemente. Na verdade, estou considerando promovê-la para a diretoria executiva. Marina olhou para ele surpresa. Aquilo não fazia parte do plano que haviam discutido. Que progressão meteórica, Roberto comentou ironicamente. Deve ser muito talentosa. É, Rafael disse, seus olhos escurecendo. Muito talentosa e muito mais interessante que algumas pessoas que conheço há anos. O insulto sutil não passou despercebido. Roberto riu, mas havia tensão em sua postura. Bem, espero que sejam muito felizes juntos. Marina, foi um prazer conhecê-la. Quando ele se afastou, Marina se virou para Rafael. Diretoria executiva? Isso não estava no nosso acordo. Mudança de planos, Rafael disse, sua voz ainda tensa pela confrontação com Roberto. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Você não vai ser humilhada por ninguém. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina perceber que Rafael estava genuinamente irritado com o comportamento de Roberto. Não apenas pelo acordo, mas por ela. Obrigada, ela disse suavemente. Rafael olhou para ela e por um momento esqueceu onde estavam. Não tem que agradecer. Rafael! Marina! Uma voz alegre os interrompeu. Uma jovem elegante se aproximou, sorrindo genuinamente. Sou Isabela Carvalho, da revista Vogue. Seria possível uma foto do casal do momento? Marina sentiu pânico momentâneo, mas Rafael colocou o braço ao redor de sua cintura, puxando-a delicadamente para mais perto. Claro, ele disse. Enquanto posavam para a foto, Marina estava intensamente consciente do corpo de Rafael próximo ao seu, do calor de sua mão em sua cintura, do perfume sutil de seu aftershave. Quando ele olhou para baixo e sorriu para ela durante a foto, por um momento ela esqueceu que estava fingindo. Lindos, a fotógrafa disse. Vocês fazem um casal perfeito. Quando a mulher se afastou, Rafael não tirou imediatamente o braço da cintura de Marina. Eles ficaram assim por alguns segundos, olhando nos olhos um do outro, até que Marina percebeu que várias pessoas estavam observando. Acho que conseguimos a atenção que queríamos, ela disse, tentando manter a voz casual. Sim, Rafael concordou, mas sua voz soava estranha. Conseguimos. O resto da noite passou sem incidentes maiores. Marina conversou, riu nos momentos certos e gradualmente começou a se sentir menos como uma impostora. Quando finalmente saíram do evento, ela estava exausta, mas também estranhamente exaltada. Você foi perfeita, Rafael disse no carro,
enquanto dirigiam de volta para a casa dela. Absolutamente perfeita. Senti como se fosse um teste que, por milagre, passei. Marina admitiu. Você mais que passou. Várias pessoas me perguntaram sobre você. Causou uma impressão excelente. Marina sorriu, sentindo uma satisfação que não esperava. E agora, o que acontece depois? Agora a sociedade paulistana sabe que Marina Silva existe, Rafael disse. E na semana que vem vamos tornar oficial. Oficial como? Rafael olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O pedido de casamento, é claro. Uma semana depois do evento, Marina estava tentando se concentrar no trabalho quando Rafael apareceu em sua mesa carregando um buquê enorme de rosas vermelhas. Todo o escritório ficou em silêncio. Marina Silva, Rafael disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Preciso falar com você, agora. Marina sentiu todas as 50 pessoas do andar olhando para ela. Senhor Monteiro, Por favor, ele insistiu estendendo o buquê. É importante. Com o rosto queimando, Marina aceitou as flores e o seguiu até sua sala, consciente de que todos os sussurros explodiriam assim que a porta se fechasse. Rafael, o que está fazendo? Ela perguntou assim que ficaram sozinhos. Todo mundo está olhando. Esse é o ponto, Rafael disse, e então ela notou algo diferente em sua expressão. Nervosismo. Rafael Monteiro estava nervoso. Marina, eu sei que nosso acordo tem termos específicos, mas... Ele parou, passando a mão pelos cabelos, e Marina nunca o havia visto tão descomposto. Rafael, sente-se, ele disse, apontando para o sofá em sua sala. Marina obedeceu, ainda segurando as rosas enquanto Rafael caminhava de um lado para outro. Finalmente ele parou na frente dela e, para sua completa surpresa, se ajoelhou. Rafael, o que você está fazendo? Ele tirou uma pequena caixa aveludada do bolso e o coração de Marina parou. Mesmo sabendo que era parte da encenação, ver Rafael de joelhos com um anel de noivado a deixou sem ar. Marina Silva, ele começou, e havia algo em sua voz que não estava lá durante os ensaios. Nas últimas semanas você mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Marina sabia que ele estava seguindo o roteiro que haviam planejado, mas havia uma intensidade em seus olhos que parecia real demais. Você me mostrou o que significa ter alguém genuíno ao meu lado. Rafael continuou, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Alguém que me vê como homem, não apenas como um nome ou uma conta bancária. Marina, quer se casar comigo? Mesmo sabendo que era encenação, mesmo sabendo que ele estava apenas cumprindo o acordo, Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia algo na forma como ele olhava para ela, na sinceridade em sua voz, que a fazia querer acreditar que era real. Ela começou, e por um momento esqueceu o que deveria responder. Por favor, Rafael sussurrou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Sim, Marina sussurrou de volta. Sim, eu aceito. Rafael sorriu, um sorriso genuíno e radiante que transformou seu rosto completamente. Ele retirou o anel da caixa e deslizou-o cuidadosamente no dedo de Marina. O anel se encaixava perfeitamente. Como você sabia meu tamanho? Ela perguntou, admirando o diamante que brilhava em sua mão. Pedi para uma joalheira avaliar quando você estava distraída na semana passada. Rafael admitiu, ainda ajoelhado. Você gostou? Marina olhou para o anel. Era lindo, elegante, exatamente o que ela teria escolhido se pudesse escolher qualquer coisa no mundo. É perfeito. Rafael se levantou, e antes que Marina pudesse processar o que estava acontecendo, ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. O gesto foi tão terno que ela sentiu lágrimas reais escorrerem por seu rosto. Por que estou chorando? Ela perguntou, rindo enquanto secava os olhos. Porque mesmo sendo parte de um plano, ainda é um momento importante, Rafael disse gentilmente. E porque você tem um coração muito generoso. Naquele momento, alguém bateu na porta. Entre, Rafael disse, e Carla apareceu, claramente curiosa. Desculpe interromper, mas... Marina está bem? Ouvimos. Ela parou quando viu o anel na mão de Marina e o buquê de rosas. Meu Deus! Carla, Marina disse, tentando controlar as emoções. Rafael acabou de me pedir em casamento. O grito de Carla provavelmente foi ouvido em todo o andar. Em segundos, metade do escritório estava na porta da sala presidencial,
aplaudindo e parabenizando o casal. Quando é o casamento? Alguém perguntou. Em breve, Rafael respondeu, colocando o braço ao redor dos ombros de Marina. Muito em breve. E 2 horas depois, Marina estava na casa de seus pais, ainda processando tudo o que havia acontecido. O anel em seu dedo parecia estranho, mas ao mesmo tempo natural. Minha filha está noiva! Conceição gritava no telefone com a irmã. Com o presidente da empresa, você acredita? José estava mais reservado, estudando Rafael com atenção, enquanto os 4 se sentavam na pequena sala. Então, Rafael, José disse, fale sobre suas intenções com minha filha. Marina tensou, mas Rafael respondeu calmamente. Senhor Silva, eu amo sua filha. Sei que nossa diferença de situação pode parecer estranha, mas Marina é a mulher mais extraordinária que já conheci. Quero construir uma vida com ela. A facilidade com que ele mentiu deveria ter perturbado Marina, mas em vez disso, ela se encontrou desejando que fosse verdade. E o dinheiro? José perguntou diretamente. Como sei que você não vai cansar dela quando a novidade passar? Rafael olhou para Marina antes de responder. Porque ela é a primeira pessoa que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Isso não é algo que alguém descarta facilmente. Conceição se aproximou de Marina, segurando suas mãos. Filha, você tem certeza? Aconteceu tudo tão rápido. Marina olhou para Rafael, que a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Tenho certeza, mãe. Ele me faz feliz. E naquele momento, percebeu que não estava mentindo completamente. Rafael realmente a fazia feliz, mesmo que por razões que não deveria sentir. Então temos um casamento para planejar, Conceição exclamou, abraçando a filha. Mais tarde naquela noite, Rafael levou Marina para casa depois do jantar com seus pais. O carro estava silencioso, enquanto eles processavam o dia. Seus pais são pessoas maravilhosas, Rafael disse finalmente. Eles gostaram de você, Marina respondeu. Meu pai estava testando você, mas acho que passou. E você? Como se sente sobre tudo isso? Marina olhou para o anel em seu dedo. É estranho. Por alguns momentos hoje, quase esqueci que era tudo fingimento. Rafael ficou quieto por tanto tempo que Marina olhou para ele. Havia uma tensão em sua mandíbula que não estava lá antes. Rafael, você está bem? Estou ótimo, ele disse, mas sua voz soava estranha. É só que, às vezes eu também esqueço. Esqueço o quê? Rafael parou o carro em frente ao prédio dela e se virou para encará-la. Que é fingimento? As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente lutando com algo interno. Não sei, é só que as últimas semanas com você têm sido... Tem sido o quê? Ele a olhou diretamente nos olhos. Tem sido as melhores semanas que tive em muito tempo. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. Rafael, eu sei que é complicado, ele disse rapidamente. Sei que começou como um acordo, mas Marina, o que sinto por você... Não, Marina o interrompeu, embora seu coração estivesse batendo descompassado. Não podemos. Isso vai complicar tudo. E se eu quiser que complique? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Você não pode estar falando sério. E se eu estiver? Marina olhou para o homem que havia entrado em sua vida como uma proposta de negócios e estava se tornando muito mais que isso. Parte dela queria se jogar em seus braços e descobrir o que aconteceria. Mas a parte racional sabia que seria um erro. Rafael, somos de mundos diferentes. Quando tudo isso acabar, você vai voltar para a sua vida e eu para a minha. Não podemos esquecer disso. Rafael segurou o rosto dela suavemente. E se eu não quiser voltar para minha vida sem você? Por um momento, Marina se permitiu imaginar como seria se aquilo fosse real, se Rafael realmente a amasse, se pudessem construir algo verdadeiro juntos. Então, lembrou de Isabela, a mulher sofisticada por quem ele havia se apaixonado de verdade. Lembrou das diferenças entre eles, da forma como Patrícia havia olhado para ela no evento. Você está confundindo conveniência com sentimento, Marina disse, afastando-se dele. Em alguns meses, quando isso acabar, você vai perceber isso. Rafael a estudou por um longo momento. Você tem certeza disso? Tenho. Marina mentiu, saindo do carro antes que perdesse a coragem. Mas enquanto subia as escadas até seu apartamento,
Ela se perguntou se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. 2 semanas após o pedido de casamento, a vida de Marina estava oficialmente fora de controle. Sua foto com Rafael havia saído em 3 revistas diferentes. O telefone da família não parava de tocar com parentes distantes, querendo parabenizá-la, e ela havia sido promovida para diretora de projetos especiais, uma posição criada especificamente para ela. Mas o que mais a perturbava era a tensão entre ela e Rafael desde aquela noite no carro. Eles ainda se viam regularmente, reuniões de trabalho, jantares para manter as aparências, sessões de planejamento do casamento. Mas havia uma distância cuidadosa entre eles agora, como se ambos estivessem tentando manter uma linha que quase haviam cruzado. Marina, você está me ouvindo? A voz da organizadora de casamentos, Fernanda Ribeiro, tirou Marina de seus devaneios. Elas estavam sentadas no escritório elegante de Fernanda na Vila Madalena, rodeadas por catálogos de flores, amostras de tecido e fotos de locais para cerimônias. Desculpe, Marina disse, forçando um sorriso. Pode repetir. Estava perguntando sobre o estilo da cerimônia. Rafael disse que deixaria todas as decisões por sua conta, mas preciso saber suas preferências. Íntimo ou grande, clássico ou moderno, igreja ou espaço alternativo? Marina olhou para as opções, sentindo-se perdida. Como planejar um casamento que não seria real? Como escolher decorações para uma celebração que era apenas uma performance? Algo clássico, ela disse finalmente. Elegante, mas não ostensivo. Fernanda fez anotações. Perfeito. E quantos convidados estamos esperando? Marina parou. Ela não fazia ideia. Preciso confirmar com Rafael. Claro. E a lua de mel? Já pensaram no destino? Lua de mel. Marina nem havia considerado essa parte. Teriam que fingir uma lua de mel também? Ainda estamos decidindo, ela respondeu diplomaticamente. Depois da reunião, Marina estava exausta. Dirigiu até o escritório, mas em vez de ir para sua nova sala no andar executivo, foi direto para o andar de Rafael. Quando bateu na porta de sua sala, ele estava ao telefone, mas acenou para que entrasse. Não, Roberto. Nossa proposta é final. Se não quiserem aceitar, encontraremos outros investidores, Rafael dizia, sua voz fria e profissional. Ótimo. Aguardo o retorno. Ele desligou e olhou para Marina. Como foi com a organizadora? Complicado, Marina respondeu sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Ela está perguntando coisas que não discutimos. Número de convidados, lua de mel. Rafael se recostou na cadeira. Quantos convidados você quer? Eu? Marina riu nervosamente. Rafael, minha família toda cabe em uma mesa. Você que tem a lista de pessoas importantes para impressionar. E se eu dissesse que só quero as pessoas que realmente importam? Havia algo em seu tom que fez Marina olhar para ele mais atentamente. O que você quer dizer? Rafael se levantou e caminhou até a janela. Estive pensando muito nas últimas semanas, Marina. Sobre nós, sobre esse acordo, sobre o que realmente queremos. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Rafael, não, ele disse se virando para encará-la. Deixe-me falar. Sei que você disse que estava confundindo conveniência com sentimento, mas e se você estiver errada? Marina se levantou também, sentindo a necessidade de estar em pé para essa conversa. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que talvez devêssemos reconsiderar os termos do nosso acordo. Reconsiderar como? Rafael caminhou até ficar próximo dela, mas não tão perto que a tocasse. E se fizéssemos isso ser real, Marina? E se realmente tentássemos construir algo juntos? As palavras que ela havia secretamente desejado ouvir agora a aterrorizavam. Rafael, você não pode estar falando sério. Por que não posso? Porque... Marina lutou para encontrar as palavras certas. Porque você não me conhece de verdade. Porque sou diferente das mulheres com quem normalmente se relaciona. Porque quando a novidade passar, você vai se cansar de mim. Como pode ter tanta certeza? Porque já aconteceu antes. A confissão saiu mais alto do que Marina pretendia. Não comigo, mas vi acontecer. Homens ricos que se interessam por mulheres diferentes por um tempo, até que alguém mais adequada ao mundo deles aparece. Rafael franziu a testa. Do que você está falando? Marina suspirou, percebendo que teria que explicar. Minha prima Luciana.
Há 5 anos ela conheceu um empresário em São Paulo. Rico, charmoso, muito interessado na garota simples do interior. Ele a encheu de presentes, levou para lugares caros, falou de amor, até pediu ela em casamento. E o que aconteceu? Uma semana antes do casamento, ele cancelou tudo. Disse que havia percebido que eram incompatíveis, que ela nunca se encaixaria no mundo dele. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela nunca se recuperou completamente. Rafael estudou o rosto dela, entendendo finalmente de onde vinha sua resistência. Marina, eu não sou esse homem. Como posso ter certeza? Porque se fosse, não teria proposto um acordo de negócios desde o início. Teria tentado te seduzir com promessas falsas de amor. Rafael deu um passo mais próximo. E porque o que sinto por você não tem nada a ver com você ser diferente. Tem a ver com você ser extraordinária. Marina balançou a cabeça. Rafael, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Por que é difícil? A pergunta simples quebrou a última defesa de Marina. Porque eu também estou começando a sentir coisas que não deveria sentir. Porque quando você me olha como está olhando agora, eu esqueço que isso é só um acordo. Porque ontem à noite sonhei que nosso casamento era real e acordei desejando que fosse. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rafael se aproximou mais, até que estava próximo o suficiente para tocar o rosto dela. Marina, não, ela disse recuando. Não podemos, é muito arriscado. Para quem? Para mim, Marina quase gritou. Você tem tudo a ganhar e nada a perder. Se não funcionar, volta para sua vida de sempre. Eu não tenho essa opção. Se me apaixonar de verdade por você e isso acabar mal, vou ter que reconstruir toda a minha vida. Rafael deixou as mãos caírem. Você acha que seria tão fácil para mim? Seria? Ele ficou quieto por tanto tempo que Marina pensou que ele não fosse responder. Quando falou, sua voz estava rouca. Não, não seria nada fácil. O telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Ele olhou para o identificador e suspirou. Preciso atender. É sobre o contrato de São José dos Campos. Marina assentiu, usando a interrupção como uma chance de escapar. Vou deixar você trabalhar. Marina. Essa conversa não acabou. Ela parou na porta, mas não se virou. Talvez devesse acabar. Naquela noite, Marina estava em casa tentando se concentrar na televisão quando sua mãe se sentou ao lado dela no sofá. Filha, você está estranha há dias. Problemas com Rafael? Marina olhou para a mãe, pensando em quanto poderia contar sem revelar a verdade sobre o acordo. É complicado, mãe. Amor sempre é complicado, Conceição disse sabiamente. Mas vocês dois claramente se importam um com o outro. Vi como ele olha para você. Como ele olha para mim. Como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Conceição sorriu. E você olha para ele da mesma forma. Marina sentiu lágrimas ameaçarem. E se não for suficiente? Filha, que pergunta é essa? E se somos muito diferentes? E se ele se cansar de mim? Conceição pegou as mãos da filha. Marina, você é inteligente, bonita, trabalhadora e tem um coração enorme. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Se Rafael não consegue ver isso, então ele não merece você. Mas e se ele consegue ver, mas ainda assim não for suficiente? Então, pelo menos você tentou, Conceição disse firmemente. É melhor tentar e falhar do que nunca tentar e ficar sempre se perguntando, e se? Marina abraçou a mãe, desejando que fosse tão simples quanto ela fazia parecer. Mas talvez, apenas talvez, sua mãe estivesse certa. O dia do casamento chegou mais rápido do que Marina esperava. 6 semanas depois do pedido, ela estava no quarto de hotel do Copacabana Palace, sendo preparada por uma equipe de maquiadores e cabeleireiros, tentando não ter um colapso nervoso. O vestido de noiva, uma criação exclusiva em seda italiana com bordados delicados, estava pendurado na janela, capturando a luz dourada do final da tarde carioca. Rafael havia insistido em se casar no Rio, em uma cerimônia íntima na praia do hotel, seguida por uma recepção para 200 convidados. Você está radiante, disse Fernanda, a organizadora, ajustando os últimos detalhes. Rafael vai ficar sem palavras. Marina olhou para si mesma no espelho. A mulher que a encarava de volta era quase irreconhecível, sofisticada, elegante, com um brilho nos olhos que não vinha apenas da maquiagem profissional. 5 minutos, anunciou um assistente. O estômago de Marina deu um nó.
Em 5 minutos, ela estaria caminhando até o altar para se casar com Rafael Monteiro. Um homem que havia entrado em sua vida como um acordo de negócios e se tornado... O que exatamente? Nas últimas semanas, desde a conversa tensa em seu escritório, eles haviam mantido uma distância cuidadosa um do outro. Reuniões de planejamento do casamento eram conduzidas de forma profissional. Jantares públicos eram performances cuidadosamente coreografadas. Mas Marina sentia a tensão entre eles, como uma corrente elétrica sempre presente. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, ela disse, esperando que fosse sua mãe ou uma das madrinhas. Em vez disso, Rafael apareceu na porta. Rafael! Fernanda protestou. Você não pode ver a noiva antes da cerimônia. Por favor, Rafael disse calmamente. Preciso de um momento a sós com Marina. Fernanda hesitou, mas algo no tom de Rafael a fez sair, levando a equipe de preparação com ela. Quando ficaram sozinhos, Rafael a estudou da cabeça aos pés. Ele estava impecável em seu smoking branco, mas havia uma tensão em seus ombros que Marina reconheceu. Você está linda, ele disse simplesmente. Obrigada, Marina respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente. Você também está muito elegante. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso do que estava prestes a acontecer pairando entre eles. Marina, Rafael disse finalmente, preciso te fazer uma pergunta antes de descermos. O quê? Ele caminhou até ficar próximo dela, mas não tão perto que tocasse o vestido delicado. Você quer fazer isso? A pergunta a pegou desprevenida. É um pouco tarde para dúvidas, não acha? Não é sobre o acordo, Rafael esclareceu. É sobre nós. Você quer se casar comigo, Marina, de verdade? O coração de Marina parou. Rafael, porque se você disser sim, se você quiser tentar fazer isso funcionar de verdade, eu estou disposto a rasgar o contrato agora mesmo. Sem prazo de 1 ano. Sem divórcio planejado, sem acordo financeiro. Apenas nós dois tentando construir algo real juntos. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. E se não funcionar? Então pelo menos tentamos. Mas Marina, preciso que saiba, o que sinto por você não é conveniência ou gratidão. É amor. Eu te amo. As palavras que ela havia secretamente desejado ouvir finalmente estavam sendo ditas, mas a realidade as tornava ainda mais aterrorizantes. Como pode ter certeza? Rafael sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque você mudou tudo para mim. A forma como vejo o mundo, a forma como vejo a mim mesmo, o que quero para o futuro. Porque quando imagino minha vida daqui a 10 anos, você está nela. Não como parte de um acordo, mas como minha esposa de verdade. Marina fechou os olhos, tentando processar suas palavras. Rafael, se você não sente o mesmo, eu entendo. Ele continuou. Podemos prosseguir com o plano original. Casamento de 1 ano, depois divórcio amigável. Eu honrarei todos os termos do contrato. Marina abriu os olhos e o olhou. Realmente o olhou. Rafael Monteiro, o homem que poderia ter qualquer mulher do mundo, estava oferecendo seu coração para ela. Uma garota simples da Zona Leste que 6 meses atrás era apenas mais uma funcionária anônima. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Qualquer coisa. Por que eu? Das todas as mulheres que você poderia ter, por que eu? Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Porque você me vê. Não o dinheiro, não o status, não o que posso dar. Você me vê, Rafael, e ainda assim escolhe ficar, porque você é corajosa o suficiente para me confrontar quando estou errado, e gentil o suficiente para me apoiar quando preciso, porque quando estou com você, sou a melhor versão de mim mesmo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina, apesar da maquiagem cuidadosa. Rafael, eu sei que é assustador, ele disse suavemente. Sei que é um risco, mas Marina, algumas coisas na vida valem o risco. Marina pensou em sua prima Luciana, na dor que ela havia carregado por anos. Pensou nas diferenças entre ela e Rafael, nos desafios que enfrentariam. Pensou em todas as razões pelas quais aquilo poderia dar errado. Então pensou nas últimas semanas, na forma como Rafael a defendera de Patrícia, na gentileza que demonstrara com seus pais, na forma como olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo. Pensou na conversa deles no carro, na vulnerabilidade que ele havia mostrado. E pensou no que sua mãe havia dito.
É melhor tentar e falhar do que nunca tentar e ficar sempre se perguntando e se. Eu também te amo, ela sussurrou. O rosto de Rafael se iluminou. Sério? Sério. Estou apavorada, mas... Sim, quero tentar, de verdade. Rafael sorriu. Um sorriso radiante que transformou completamente seu rosto. Então vamos nos casar de verdade, Marina Silva. Não por um acordo, não por pressão do conselho, mas porque escolhemos um ao outro. Vamos, Marina concordou, sorrindo através das lágrimas. Rafael se inclinou e beijou suavemente sua testa. Te vejo no altar, futura senhora Monteiro. Depois que ele saiu, Marina se olhou no espelho mais uma vez. A mulher que a encarava agora tinha algo diferente. Esperança. Esperança e amor. E uma determinação que ela não sabia que possuía. Uma batida na porta anunciou o retorno de Fernanda e da equipe. Tudo bem? Fernanda perguntou, notando as lágrimas que Marina secava cuidadosamente. Tudo perfeito, Marina respondeu. E pela primeira vez em semanas, ela realmente acreditava nisso. 20 minutos depois, Marina caminhava pela areia branca da praia do Copacabana Palace, o braço entrelaçado no de seu pai, em direção ao altar onde Rafael a esperava. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados, e 200 pessoas se levantaram para vê-la passar. Mas Marina só tinha olhos para Rafael. Ele a observava caminhar em sua direção com uma expressão de admiração e amor tão intensa que ela sentiu seu coração acelerar. Quando chegou ao altar, José beijou sua testa e colocou sua mão na de Rafael. Cuide bem dela, ele sussurrou. Sempre, Rafael prometeu. O padre começou a cerimônia, mas Marina mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Rafael, na realidade de que aquilo estava realmente acontecendo. Quando chegou a hora dos votos, Rafael pegou suas mãos e a olhou diretamente nos olhos. Marina, ele disse, sua voz clara e firme, há 6 meses você entrou na minha vida e mudou tudo. Você me ensinou o que significa amar de verdade, o que significa ter uma parceira que me desafia e me apoia. Prometo te amar em todos os nossos dias, te respeitar em todas as nossas diferenças e construir ao seu lado a vida que ambos sonhamos. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Marina quando chegou sua vez. Rafael, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Você me mostrou que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Que 2 pessoas de mundos diferentes podem construir algo belo juntas. Prometo te amar com toda a honestidade do meu coração, te apoiar em todos os nossos desafios e nunca esquecer o milagre que nos trouxe até aqui. Quando o padre os declarou marido e mulher, Rafael tomou o rosto de Marina em suas mãos e a beijou com uma ternura que fez o mundo ao redor desaparecer. Era seu primeiro beijo de verdade, e foi perfeito. Os convidados aplaudiram, os fotógrafos capturaram o momento, e Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não por um acordo de negócios, mas por amor. Amor verdadeiro, assustador, transformador e real. E enquanto ela e Rafael caminhavam de volta pela areia como marido e mulher, Marina não conseguia parar de sorrir. Ela havia apostado tudo em um amor que começou como farsa e se tornou a coisa mais real de sua vida. E valeu cada momento de incerteza para chegar até ali.